Olá, eu sou a Eloiane, acadêmica do curso de Direito da ACE. Hoje eu estou aqui na Câmara dos Vereadores de Joinville para entrevistar o vereador Henrique Deckmann. Essa entrevista é para o nosso projeto de extensão da matéria de ciência política e é de extrema importância também para o joinvilense. Então vem conferir comigo um pouquinho dessa entrevista? Vereador Henrique, poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Ok, boa tarde. Eu me alegro com essa entrevista, com essa oportunidade que temos com esses queridos estudantes, com vocês, queridos estudantes, de uma forma bem especial. Eu sou Henrique Deckmann, eu sou nascido em Ijuí, no Rio Grande do Sul, tenho uma formação em teologia, trabalhei na área de missões do Brasil e fora do Brasil, e tenho a minha especialização em redes de atenção à saúde. E como eu falei, trabalhei na área de missões, depois fui prefeito no oeste do Paraná e também depois vim para cá, para Joinville em 2009 e agora fui eleito vereador em 2020. Moro no Jardim Paraíso e é um bairro muito especial e, como eu sempre falava, nosso desafio é trabalhar o Jardim Paraíso ou do Jardim Paraíso para toda Joinville. Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta. Gostaria de... qual o papel do legislativo em nível municipal e qual a função do vereador? Ok, eu creio que o papel nosso é a área de fazer leis, acompanhar a execução dessas leis, ao mesmo tempo fazer um trabalho de fiscalização e ao mesmo tempo eu diria que às vezes muitas pessoas não lembram, é também fazer conhecidas leis a nível às vezes federal, estadual, até municipal, e a sociedade usufruir dessas leis. Eu cito o exemplo, por exemplo, o FIA, né? O Fundo da Infância e Adolescência, o Fundo da Pessoa Idosa, que permite com que pessoas possam fazer destinação do imposto de renda para organizações ou projetos em nossa cidade e, a partir disso, poder fazer trabalhos para criança e adolescente na cidade ou para idosos, bem como da área da cultura, como da área do esporte, e muitas vezes tem pessoas que não têm conhecimento e essa é uma área forte na qual nós, como vereadores, estamos também trabalhando para fazer conhecido e ao mesmo tempo gerar renda, caixa, por assim dizer, para fazer os projetos acontecer nessa cidade. Perfeito. Há algum procedimento na Casa Legislativa para ouvir a população, representantes de bairros, sindicatos, nesse sentido, associações, entre outras, para discussão e melhorias das leis municipais e das demandas da comunidade joinvilense? Existe uma primeira questão é estar com a porta aberta, né? Sim. Nós, como vereadores, no meu caso, tem a porta aberta para receber as demandas da sociedade, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então começa por aí. E a partir dessas demandas que nos são encaminhadas, seja pessoalmente ou através de alguma denúncia, e aí a gente tem a obrigação de provocar esse debate, esta ação, se for preciso, seja diretamente com o poder público, cobrando, questionando, perguntando da veracidade e de algum problema que possa estar havendo, ou então via as comissões que nós temos na Câmara de Vereadores, e nessa comissão você pode chamar quem tem uma demanda e ao mesmo tempo questionar o município a respeito de alguma situação que possa estar acontecendo, bem como audiências públicas, reuniões públicas, tudo isso são possíveis serem feitas. Ok. Como... Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Como funcionam as sessões ordinárias e extraordinárias, né? Audiências públicas, pesquisa popular, qual o trâmite, há algum cronograma nesse sentido? Nós temos já, vamos dizer assim, há um cronograma de trabalhos, né? Nós temos segundas, terças e quartas, nós temos as sessões normais, onde são aprovados os projetos que passaram pelas comissões, né? Então nós temos comissões segundas, terças e quartas, as comissões normais. Então nenhum projeto é debatido ou aprovado nessa casa se ele não der entrada protocolar através da Comissão de Constituição e Justiça. E a partir desta comissão
ela vai para as comissões, que a gente chama comissões de mérito, e sendo necessário, a comissão de mérito pode convocar uma audiência pública para ouvir as pessoas a respeito dos desafios que foi apresentado, ou, eu diria assim, há um projeto de lei e o melhor sempre é ouvir a comunidade a respeito desse projeto de lei. Então, a gente convoca para reunião pública ou audiência pública. Então, nesse sentido, é feito todo um debate, porque aqui é a Casa de Leis, mas ainda antes disso é a Casa do Povo. Então, nós temos audiências públicas aqui, como também nós temos muitas audiências públicas que são feitas nos bairros ou nos territórios onde o problema pode estar acontecendo, ou o desafio, ou o projeto, ou o encaminhamento de possíveis soluções, são muitas vezes feitos no território daquela área que vai ser afetada. Perfeito. Quais as demandas da comunidade joinvilense foram atendidas aqui na Câmara de Vereadores e quais foram solucionadas ou encaminhadas em conformidade com os pedidos que ingressaram na Casa Municipal Legislativa na sua legislatura? Tá. Eu diria assim que uma das questões que nós temos, que eu creio que foi bem importante, é o plano diretor, né? A cidade como está, para onde quer ir, para onde nós vamos, o que prevemos para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, o plano diretor que tínhamos, ele já previa uma reavaliação em 10 anos, isso não aconteceu. Então, quando fez 14 anos, nós fizemos a aprovação pós audiências públicas que foram feitas, se não me engano, olha, deixa-me ver, eu acho que para o plano diretor, eu creio que foram feitas, acho que 8, 9 audiências públicas, reuniões públicas, foi muitas reuniões aqui na casa, como também em diversos bairros. Então, essa é uma questão. Eu creio que uma outra questão que nós aprovamos, que é hiper importante, é a questão do transporte público de Joinville. Nós temos o transporte público de Joinville, 50 anos existente, sempre funcionou só sob contrato, não houve nunca uma licitação, e isto agora nós aprovamos para poder ser feita uma licitação, se Deus permitir, ano que vem. Então eu creio que isso é hiper importante. Também tivemos a questão da iluminação pública, mudar toda a política da iluminação pública na cidade, porque antes nós tínhamos uma questão que a cada 4 anos vencia os contratos, e aí quando veio assumir uma administração, ficava meio ano quase sem iluminação direito em alguns pontos, e agora nós aprovamos então uma PPP, uma participação público-privada, para uns possíveis 20, 22 anos, dependendo de quem vencer, poder fazer toda a mudança da iluminação pública para LED, bem como nos contratos que temos hoje, tu não tem mais 1 metro a mais para fazer um poste de luz a mais, nada. Então agora foi aprovado aqui para então o município poder fazer os encaminhamentos para poder então ter uma extensão maior da própria iluminação pública. Eu creio que foi bem importante. Outra questão que nós trabalhamos fortemente aqui é a questão do turismo, para poder legalizar, por exemplo, o turismo rural. Nós não tínhamos política pública para turismo rural, nós não tínhamos política pública para agricultura urbana, nós não tínhamos, e ainda está sendo trabalhado, e isso é um projeto que nós estamos fazendo, que é o pagamento por serviços ambientais. Nós temos muitas vezes leis que só punem quem faz alguma questão, talvez errada na questão ambiental, mas nós não fazemos leis de incentivo e de honrar aquele que preserva, para que esse também possa receber o seu apoio com políticas públicas. Então, estamos trabalhando essa questão. A outra questão que foi bem importante, que teve que se enfrentar a duras penas, mas não podíamos fugir do debate, é a questão da reforma da Previdência no município de Joinville. Né? Então, também teve que ser enfrentado e não pode ser negado. E, principalmente, tem que achar uma solução que venha de encontro à cidade no seu todo, aos servidores que até então estão e aos novos que virão. Então, eu creio que essas questões foram bem importantes que a gente esteve trabalhando aqui, entre outros. Perfeito. E essa pergunta agora vai cair bem agora para o assunto. Como você avalia a viabilidade financeira das propostas de lei que você apresenta? Ok, eu creio que não tenho nenhuma proposta de lei que a gente apresenta que não olhe isso.
Até porque um vereador não pode fazer propostas que venham a onerar o município, porque senão ela já é de vício de origem, né? Quem pode fazer isso é o próprio município. Então eu cito, por exemplo, uma das propostas que a gente fez e foi, graças a Deus, aprovada. Um ano estava parada aqui, que na atual administração ela fez um refis, que é uma política para refinanciar quem estava em dívida com o município. E lá dizia que, por exemplo, não haverá mais nenhum refis neste mandato. E aí, eu, ano passado, ouvindo muita gente que tem desafios aí com dívidas com o município, não tem condições de pagar, fizemos a proposta de tirar, é um simples artigo, mas impedia qualquer debate a respeito. E agora aprovamos, e aí nós aprovamos na casa, permitindo um novo financiamento, refinanciamento para cidadão, o cidadão seja pessoa física ou jurídica, poder pagar as suas dívidas e aí gerar renda para a cidade, né? E isso, então, depois de um ano parado, foi aprovado e agora, então, as pessoas podem ter um plano de pagamento de dívidas, né? De investimentos na cidade e assim regularizar a sua situação diante da cidade. Então, do município, eu creio que isso é um bom projeto, é um bom plano, gera caixa e gera alívio para quem quer pagar e às vezes não tem condições de pagar, né? Ou eu creio que um outro projeto que nós fizemos que é bem importante, cito um exemplo, por exemplo, o município não tem caixa, o município não tem dinheiro para poder fazer todas as obras, as demandas que tem, certo? Então agora nós estamos adotando uma nova política que é as operações urbanas consorciadas, certo? Então nós estamos lutando, eu cito um exemplo do bairro em que eu moro, né? Em que nós temos só um acesso para entrar e sair para mais de 20 mil pessoas. E aí se o município tem que fazer rua, às vezes as pessoas podem fazer doação para fazer a rua, para fazer isso, para fazer aquilo, mas é mais um projeto, mais uma questão que o município tem que fazer para o munícipe. E através da operação urbana consorciada, por exemplo, aprovada ontem à noite no Conselho da Cidade, para o Jardim Paraíso, por exemplo, em que um proprietário de terras próximo ao bairro, ele vai poder estar fazendo as obras e entrega pronto, com toda a infraestrutura para o município. É claro que, como consequência, ele vai poder fazer investimentos que justifiquem o investimento que ele está fazendo. Sim. Mas ele pode juntar a necessidade social eu diria assim, quase de direitos humanos de ir e vir, claro, de mais de 20 mil pessoas, com uma situação que ele tem a solução. Eu creio que essa parceria é interessante, porque ele podia simplesmente fazer um muro e fazer mais um condomínio fechado e dizer, aqui só vem essa classe e vocês se virem, entende? Então está sendo uma parceria público-privada para achar soluções para a sociedade, já que a aspecto da administração pública muitas vezes não tem verbo suficiente para poder fazer as coisas acontecer. Interessante. Outra questão. Se pudesse modificar o regimento da casa, o que mudaria ou implementaria para a melhoria dos trâmites internos a favor das soluções dos conflitos da comunidade de Joinville? Ok, muito bem. Primeiramente, a gente às vezes fica achando que às vezes não precisa mudar muita coisa quando você está no corre-corre, né? Mas trocando ideias, mesmo com a equipe, a gente vai vendo e eu sou daí resgatado de pensamentos que a gente tem e avaliações que a gente tem. De novo, para quem já foi prefeito e para quem é vereador e, antes de tudo isso, cidadão e cidadã desta cidade, nós temos alguns desafios que tem que se encontrar soluções, né? Eu vejo, por exemplo, no aspecto constitucional, prevê que o município tem que investir, por exemplo, 15% em saúde, certo? E se você vai ver, ele é 80-80, a lei 80-80 prevê que nós temos que ter uma atenção primária forte. E esse é o papel do município, certo? E o papel do município não é ter um hospital público, certo? Então nós temos hoje um hospital público excelente, de alta complexidade e, nesse caso, por causa da alta complexidade que exige o hospital e a demanda, porque quando tu vai para um hospital é porque
é urgente, precisa atender. Exato. Mas ao mesmo tempo, quando você de 15% investe daí 38%, 40% na saúde, mas olhando a demanda, você não consegue fazer aquilo que é tua tarefa, que é investir na atenção primária, porque se eu invisto na atenção primária com qualidade, eu não preciso investir na alta complexidade ou na terciária, certo? Então, por isso eu tenho que fazer essa análise, e se eu pudesse fazer algumas questões para alterar isso, a gente faria todo o possível para alterar, no sentido de que o município faça o seu papel. E o que é seu papel? Forte atenção primária, forte promoção da saúde e prevenção da doença, certo? Esse para mim é hiper importante. E que a questão hospitalar ou terciária, ela tem que ser assumida pelo Estado ou pela nação, ou se for preciso achar outras parcerias, mas não fazer aquilo que é papel público do município, no caso, para poder fazer aquilo que é papel público do município, que é fortalecer a atenção primária, ali onde é que você e eu moramos no território. Então eu creio que isso também seria muito importante. A outra questão que nós tivemos que trabalhar forte em Joinville é criar um fundo imobiliário, né? Um fundo para desapropriações de terrenos, de propriedades, para poder fazer a cidade girar na área da mobilidade, né? Então nós temos que ter, em algum momento nós vamos ter que ter um olhar para isso, porque Joinville hoje, dependendo da situação, as pessoas de leste a oeste, norte a sul, têm que passar em 7, 8 ruas da cidade, porque são só essas que tem, né? E então nós temos que alargar, já que a cidade ela é ampla. Então, nesse sentido, nós vamos ter que pensar com o tempo em algum fundo imobiliário para poder fazer desapropriações que respeitem os proprietários, mas que não tem outra saída para ser uma cidade de qualidade. Então, eu vejo assim que talvez algumas questões tenham que ser feito, além de gestões compartilhadas na área da saúde e outras questões. Excelente. Se o vereador pudesse mudar a legislação... Opa, Acho que essa já foi, né? Quais as audiências públicas ou pautas mais discutidas na Casa dos Vereadores de Joinville no ano de 2023 e em quantas sessões? Eu quero dizer assim que eu vou olhar um todo, não somente agora. Eu creio que agora talvez foi forte as audiências públicas da questão da segurança, por causa daqueles crimes lá em Blumenau, né? Então a segurança nas escolas, eu creio que foram muitas reuniões, tanto aqui como em escolas mesmo, nos bairros, né? Eu considero que foi muito positivo o plano diretor, né? Eu creio que isso foi bem importante. Também foi bem importante então, a educação, e que já envolveu segurança, as reuniões que nós temos tido de audiências públicas por causa da saúde, de reunir muita gente em ginásio de esporte aí nos bairros, em comunidades da igreja, lotadas, né, para discutir a saúde. Então, eu diria assim que nós tivemos reuniões que foram 3 audiências públicas, foram 5 audiências públicas, foram 7, 8, 9 reuniões públicas. E assim, eu diria que nós estamos fazendo, por exemplo, agora da área da cultura, né? Muitas reuniões na área da cultura. Aqui já tivemos 2 audiências públicas aqui, e até março do ano que vem haverão muitas outras reuniões com a cultura para tratar o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura do município de Joinville, que é o SINDEC, né? Então, e estamos aí discutindo, às vezes é muita gente aqui nessa mesa, né? Bem Imagina. Como a partir daqui, Sim. Saindo para os bairros, saindo para os territórios, para ouvir a população e tentar chegar a um denominador comum. Acho que uma outra questão que eu queria lembrar, que me lembrei agora, que a gente trabalhou fortemente, foi a questão do SEASA, né? Nós temos um SEASA no município de Joinville, que ele era até então municipal, e estava quase fechando, né? E, graças a Deus, houve o entendimento dessa administração de dizer vamos devolver para o Estado, e nós, vereadores, trabalhamos forte nisso, para que o Estado assuma o SEASA, e assim, o município faça aquilo que também foi o que nós trabalhamos. Nós tivemos, por exemplo, um orçamento de R$600 mil, se não me engano, só para a agricultura,
e que com o nosso trabalho aqui subiu para mais de 3 milhões de reais, para que o município faça o que tem que fazer, que é fortalecer a agricultura e o agricultor no seu território. E o SEASA volte para o Estado, e o Estado gerencie para poder fazer com que os produtos sejam vendidos desse agricultor ou desta região nessa central de abastecimento que é aqui junto à BR-101 e a rodovia do Arroz. Porque hoje os revendedores de hortifruti de Joinville, eles têm que ir lá para Curitiba para buscar produtos. Ou lá para Florianópolis, em São José. Imagina todo esse perigo, essa BR, tudo isso. Então, isso foi uma luta intensa deste vereador com outros colegas vereadores para que o SEASA pudesse ser reassumido pelo Estado e pudéssemos destinar uma boa verba no orçamento para incentivar, então, essa agricultura familiar em nossa cidade. E, ao mesmo tempo, o apoio da cultura e ao próprio turismo, que também trabalhamos fortemente. Interessante. Quais as legislações, emendas ou outros ordenamentos legais foram aprovados em 2023? Deixa-me ver aqui, para agora poder me lembrar dessas questões, porque são tantas, né? E talvez aqui, quando eu estive falando aqui, como eu disse agora, a própria questão do SEASA, a questão de emendas que nós fizemos, por exemplo, do orçamento do ano passado para esse ano, né? A questão, de novo, da agricultura para fortalecer, a questão, eu quero dizer que para mim é hiper importante, é a questão do orçamento, de novo, onde eu trabalhei para destinar R$1 milhão, transferência do nosso orçamento, que estava numa área, para a Secretaria de Esporte, por exemplo, R$1 milhão, para apoiar projetos de promoção da saúde e prevenção de doença a partir de academias da saúde, ou exercícios físicos, né? Então, nós temos hoje, muitas vezes, as pessoas falam da saúde só quando estão doentes, né? E nós não investimos pesadamente na promoção da saúde e prevenção da doença. Então, já foi feito estudo, se não me engano, com 600 idosos, quando eles tinham atividade física toda semana numa unidade de saúde, tal como o Mexa-se e outros, né, guiados por estudantes ou professores de educação física, diminuiu de 40% a 60% a utilização de medicamento, certo? Sim. Então, a nossa visão é forte de incentivar, então, não que eu não falo da saúde hospital, saúde e atenção primária, precisa, e atenção primária muito mais ainda, certo? Exato. Mas que ela não seja uma atenção primária, a unidade de saúde não possa ser vista só como lugar que eu vou lá quando eu estou doente ou que eu vou lá só para buscar medicamento, mas que eu possa trabalhar com a ideia de nutrição, com a terapia ocupacional, psicólogo, se for necessário, mas forte com a área de exercícios físicos. Até porque, por exemplo, hoje 72%, 75% hoje dos nossos óbitos vêm de doenças crônicas. E pior ainda, de causas preveníveis, que é a hipertensão e a questão da diabetes. E que você pode combater fortemente, que tem a ver com peso, com açúcar, com sal, com estilo de vida. E se eu consigo trabalhar isso no território, então eu estou investindo na saúde para evitar que a gente vá tão cedo para o hospital, se for, assim, nesse caso eu puder evitar. Então eu vejo que talvez emendas que a gente trabalhou ou projetos que a gente trabalhou foi fortemente nesse sentido para poder gerar mais saúde e saúde de qualidade na cidade de Joinville. E a outra questão que eu diria, que a gente trabalhou forte desde que assumimos, é a questão de incentivo à destinação de imposto de renda, né? Indo para a CIGE, indo para a JORPEME, encontro com contadores para poder fazer campanha de destinação de imposto de renda, que não precisa ir tudo para Brasília, pode ficar aqui. Então, eu creio que isso foi bem importante. Outra questão que nós trabalhamos forte pelo nosso gabinete, e isso não terminou ainda, porque ele é muito contínuo, é a questão da questão do lixo, né? Que é a questão do lixo que nós estamos trabalhando, inclusive esse projeto, que é o Fórum Permanente de Energias Renováveis e Transição Justa, que é a questão da separação correta do lixo, para não ser lixo, porque o lixo é aquilo que a gente leva para o aterro misturado,
certo? Mas nós temos que poder separar ele em resíduo, né? Resíduos sólidos, resíduos orgânicos, resíduos eletrônicos e ao mesmo tempo resíduos recicláveis, tá? E lembrando agora, nós encaminhamos agora faz uma semana, 10 dias, um projeto de lei aqui que é incentivar depois de mais de um ano de pesquisa. Então não surge assim, né? Mais de um ano de pesquisa para poder incentivar a utilização de resíduo de material de construção em obras públicas. Então, ao invés de você só investir tipo areia, pedra e tal, você fazendo toda uma tecnologia que precisa para poder utilizar de 10% a 20% disso, por exemplo, como base numa construção, base para calçadas e outros projetos. Então, você está dando um destino para aquilo que a gente considera lixo, e tem tanto lugar abandonado por aí, e a partir disso você começa a gerar qualidade de vida. Então, cuida da questão ambiental, dá uma destinação para aquilo que nós produzimos em nossas construções, e ao mesmo tempo gera uma cidade mais e mais saudável. Perfeito. Uma última pergunta é: quais as maiores dificuldades encontradas no trabalho de um vereador? Para a gente que já foi prefeito, a gente sofre mais ainda porque você quer que as coisas aconteçam. E eu creio que, independente da função que eu já ocupei na vida, eu creio que a questão da morosidade é que muitas vezes nos tira o sono, né? Se eu penso, por exemplo, nesse projeto de encontrar uma alternativa de mobilidade, uma alternativa de haver uma... Como é que eu vou dizer? Eu tenho sempre falado que, no caso, eu cito, por exemplo, o Jardim Paraíso. Como temos outros lugares na cidade que são verdadeiros guetos sociais, certo? Então, não é só uma mobilidade de entrar e sair mais rápido com os carros e circular. É um gueto que se cria e diz, deixa essas pessoas lá, deixa aqueles ali e assim está bom. E aí você tem que criar uma estrutura, projetos de lei que venha facilitar para que você, a partir da mobilidade, você possa também fazer uma integração das pessoas na cidade, no sentido de elevar a qualidade de vida. E isso estamos trabalhando, no caso desse, nós estamos trabalhando desde 2016, 2017, quando eu nem era vereador ainda. E quando a gente assumiu 2021, de lá até agora. Então eu diria assim, que de 10 passos, 8 já vencemos. Mas tem mais um bem importante que agora é vir para a Câmara de Vereadores, fazer audiências públicas, ser aprovado. Isso para mim é uma questão. E eu diria assim, talvez, qual é a dificuldade, né? Eu vejo assim que é uma das questões que às vezes nós esquecemos e que seria bem interessante. Toda a tua equipe é na área de direito? Isso. Tá. Então eu já vou dar uma tarefa para vocês. Perfeito. Estudar a Lei 8080. Entende? A Lei 8080, ela é a base do Sistema Único de Saúde. Certo? E a Lei 8080, e daí todo mundo fala disso, todas as nossas conferências é isso, e quando aperta a gente diz também é isso, né? A pessoa sempre parte daquele pressuposto de dizer saúde e direito de todos, dever do Estado. E ponto. Certo? Sim. Só que nós esquecemos, se não me engano, acho que no artigo 2º, parágrafo 1º, coisa assim, ali diz: o dever do Estado não isenta o das pessoas, da família, do trabalho e da sociedade. Aí é da corresponsabilidade. Interessante. Certo? Então, nós temos que cobrar do executivo, sim, né, que tem que fazer investimento. Claro. Mas quantas questões nós temos que são preveníveis e que você, eu, nós como sociedade, é a nossa tarefa fazer. O prefeito, o vereador, o servidor público não pode fazer por você o que você tem que fazer. Que é, por exemplo, vou tomar um medicamento, está tomando um medicamento, está sendo oferecido, ok. Mas vamos ter que cuidar também do que nós comemos, por exemplo. Essa é a minha tarefa. Exato. Certo? Então, quem faz isso? Ou eu cito um exemplo. Ontem nós tivemos a Comissão de Saúde. E eu pedi para nós podermos trabalhar, porque é uma das áreas que para mim é hiper importante afinar
e regularizar de novo pós-pandemia em Joinville, que é as redes de atenção à saúde, a RAS, certo? Então, ontem nós tivemos uma reunião para trabalhar dentro das linhas de cuidado da rede de atenção à saúde, a rede cegonha, que é cuidar da mulher, a gestante, até o neném nascer, até os 2 anos de idade, certo? E o que nos surpreende nisso? Que você tem que fazer no mínimo 6, 7 pré-natal, tá? E aí ficou a pergunta, por que se tem os 6, 7 pré-natal, ainda nasceram de janeiro até agora 46 crianças com sífilis congênita? Compreende? Quando você tem toda a questão de preservativos, tem toda a questão do teste rápido, se caso for diagnosticado, e a mulher se tratar, e desgraçadamente os homens não estão se tratando e estão passando para outras pessoas a doença. Isso é a ideia da corresponsabilidade. Então, ao mesmo tempo, quando eu estou no século XXI, eu estou tratando de doenças de que milênio, meu Deus do céu? E isto gera custos. Sim. E aí o que acontece? Eu tenho que resolver os desafios que temos no dia a dia, mas ao mesmo tempo eu tenho desafios de que a política pública ela existe e as pessoas, não todas é claro, não estão fazendo ou usando dela para preservar. E principalmente se eu penso no caso desse que é da rede cegonha, eu não estou olhando para a criança que eu vou gerar, certo? Ou cito um outro exemplo, dengue. Se 40%, 60% dos focos da dengue são encontrados nos pátios das nossas casas, onde é que está o desafio? Compreende? Então fica o desafio para essa querida turma de direito, para que possa estar estudando a Lei 8080, e ela é muito mais ampla do que, de novo, só a área hospitalar. Ela fala de lazer, ela fala da alimentação, ela fala disso, compreende a agricultura, ela fala do transporte, ela fala da habitação, e essa com qualidade. Então, se tu fazer só a Lei 8080 como alvo do teu do trabalho de vereador nessa cidade, tu já tem o que fazer e bastante. Mas eu diria que então hoje a maior dificuldade para a gente é nesse sentido de fazer essa via de mão dupla, de que nós como cidadão, é perguntar o que o Estado faz por mim, ok, é um pressuposto claro, mas o que eu posso fazer para que eu me torne um cidadão no sentido de que eu não precisasse tornar mais pesado aquilo que já é pesado. Certo? Então, é cuidado no trânsito, é a questão de segurança no trabalho, né? Quantas pessoas preciosas aí perdemos ou estão acidentadas porque não está sendo investido, talvez, para um pintor ter segurança para pintar sua parede num prédio. Tudo isso tem que ser começado a olhar com mais atenção, mutuamente. E não precisa ser aquele aspecto de punição, mas no sentido de colaboração e dizer, ei, eu gosto aqui de uma palavra de Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher diz, não existe orçamento público, não, a prefeitura, o Estado não produz o imposto. O imposto vem do pão das nossas mesas. Então, se a gente não se conscientizar desta visão, a gente sempre vai dizer, mas é papel do município, mas é papel dos vereadores. Sim, sim e não. É papel nosso, de comunidade. E esse conceito, eu creio que nós temos que rever, e aí vai ser mais fácil ser vereador em nossas cidades. Excelente. Teria alguma outra questão que gostaria de contribuir para essa entrevista? Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade. Eu queria ter até teus colegas todos aqui, nos provocando mutuamente, e me coloco à disposição para ir lá. Sim, e a gente dialogar, né? E eu tenho um lema aqui, que é um lema que vem do hebraico, que diz, procure o bem da cidade para onde eu te enviei, ore por essa cidade ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz, ou na sua prosperidade vocês serão prósperos. Então, esse é o nosso lema, o lugar que eu estou, às vezes pode ser até um lugar que eu não gosto de estar. Se eu penso em você que veio lá do belo Pará, né, e veio dizer, vamos investir aqui, às vezes bate a saudade, né? E aí poder dizer, ok, eu estou nesse lugar, eu posso ficar só
me condoendo e dizer, mas falta isso, mas falta aquilo, ou sei lá o quê. E ao mesmo tempo é perguntar, o que que eu posso fazer para que eu possa fazer a diferença no lugar em que eu estou? O que eu posso fazer com a profissão que eu escolhi para fazer a diferença e gerar qualidade de vida no lugar que eu estou? Então esse shalom, essa qualidade de vida, desde o nascimento até a partida para a eternidade, eu creio que se nós pudermos ser instrumentos para este alvo, então tem valido a pena a nossa existência. Muito obrigado. Eu que agradeço muito pelo seu tempo, pela sua contribuição com esse nosso trabalho, né, esse projeto de extensão, que é de ciência política e tudo mais, e é de extrema importância, né, para os nossos ouvintes e para a comunidade joinvilense. Muito obrigada mesmo. Valeu, querida.